mesma sala onde nós já estivemos aqui dando outras palestras. E na noite de hoje nós vimos, especialmente em nome do Rotary Club, que se prontificou dentro de uma campanha que o Rotary Club quer desenvolver, está desenvolvendo, a fim de orientar pais e jovens com respeito ao uso de drogas de tóxicos. Tá? Então nós pediríamos que na noite de hoje vocês assim se comportassem no máximo em termos de silêncio, porque nós temos junto com o companheiro Roberto, e ele vai filmar, e essa filmagem vai para uma conferência a nível nacional do Rotary, para mostrar um trabalho. Veja bem, o nome do Sereta vai ser conhecido a nível nacional. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês simplesmente levantam o braço e se dirigem, e automaticamente essa pergunta também estará gravada a voz de vocês, que irá a nível nacional. Tá bom? Então, nós pediríamos a máxima de colaboração nesse sentido. Ok, gente? Nós, quando falamos em termos de tóxicos, lembra assim, já as drogas, lembra algo assim desastroso, e não é para menos. Aproximadamente 10, 12 anos atrás, no nosso laboratório, chegou um jovem e ele nos pediu o seguinte: por favor, me ajude, eu estou necessitando de uma ajuda para combater o meu vício. E nós naquele momento pouco conhecíamos a respeito de tóxico. E fomos então, pedimos a ele 3 dias para nós darmos uma solução. E nesses 3 dias nós começamos a estudar, começamos a buscar coisas, e foi quando que então nós fomos e vimos um resultado muito bom com este jovem quando nós o encaminhamos para o Mato Grosso. Foi através então dessa perspectiva de melhora que nós passamos então a estudar, mas no sentido de tóxicos especificamente, né? E aí nós começamos então as campanhas, começamos a orientar. Nós reservamos uma particularidade: nós não vamos responder se porventura alguma pergunta surgir quanto à maneira de como se consegue, do custo, da viabilidade do uso de drogas. Isso nós não fizemos porque nós estaríamos assim estimulando o adolescente, estimulando o jovem a buscar. Tá? Então, com esse pensamento dessa negativa de pergunta, o restante está aberto para qualquer pergunta. Tá? Então, desde já nós queremos agradecer a vocês aqui presentes, a vocês alunos, aos professores, às mães que aqui estão, dizer que estão abertos sempre que necessário para qualquer dúvida, qualquer questão, nós estamos sempre prontos para poder atendê-los. Muito bem. Então vamos, para que nós possamos entender alguma coisa, nós temos que partir por uma definição. E o que significa a palavra tóxico? Alguém já foi assim buscar no dicionário, já teve a curiosidade de ler o que significa a palavra tóxico? Se nós formos olhar, ela deriva do grego, onde diz o seguinte: veneno mais mania. Tá? Então uma pessoa que tem um certo vício, que é um drogado, que usa tóxicos, nós podemos dizer, é um maníaco que usa venenos. Tá? Se nós formos ver a definição mais adiante de tóxicos ou de drogas, especificamente, nós vamos dizer o seguinte: que é toda e qualquer substância ingerida, quer de origem animal, de origem vegetal ou de origem química e mineral, que quando ingerida vai prejudicar o nosso organismo. Parte ou total do organismo, ele vai então ser prejudicial. Por exemplo, imaginem vocês, uma criança, um adolescente, um adulto, seja lá quem for, e começar a ingerir bastante refrigerante. Todo dia toma refrigerante. Ocorre que o refrigerante ele é doce, ele é gostoso, etc. Porém, junto ele contém substâncias tóxicas, tais como
todo e qualquer elemento químico dentro, né, que são vários, né, ele se torna tóxico. O gás, né, que se nós pegarmos lá qualquer refrigerante e não tiver o gás, não é gostoso, né? Então o gás também se torna tóxico, e assim sucessivamente. Ou imaginamos o seguinte, uma criança levanta de manhã e gosta de bolo, né? Então vai comer bolo. Chega às 10 horas, come bolo. Chega ao meio-dia, come bolo. À tarde, come bolo. À noite, come bolo. No fim, essa criança vai ficar embolada, né? Não é embolada e sim intoxicada. Por quê? Uma única substância foi muito acentuada para o organismo. Consequentemente, ela vai trazer consequências. E aquilo poderá tornar-se tóxico. Agora, se for um pedacinho de bolo, é evidente que não vai causar mal nenhum, né? É a mesma coisa com balas, né? Uma bala de manhã, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 1 quilo de balas por dia, o que acontece? A criança, o jovem, seja lá quem for, vai ficar embalado, né? De tanta bala que vai comer. Então, consequentemente, isto aí também poderá tornar-se tóxico, tá? Então, toda e qualquer substância ingerida que vai prejudicar parte ou total do organismo, nós denominamos então de tóxicos ou drogas. Bem, para que nós possamos assim entender um pouquinho dessas drogas, a princípio, a maioria delas ataca o sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central, então ele é atacado por essas drogas. Para que nós possamos entender um pouquinho o mecanismo da nossa ação, do nosso cérebro, do nosso pensamento, como que nós agimos no dia a dia, é um exemplo prático agora que é época de colheita, né? Imaginamos que o agricultor regule a máquina para a colheita de soja muito rápida. O que vai acontecer? Aquele motor muito rápido, ele vai fazer uma colheita rápida e, consequentemente, a colheita vai ficar prejudicada, porque grande parte não vai colher. Ou então, se nós adotarmos a regulagem do motor muito lenta, o que vai acontecer? Vai demorar muito tempo e vai ter um gasto muito grande. Em compensação, se nós não regularmos o motor, sob hipótese alguma, nenhuma regulagem, o que vai acontecer com esse motor? Às vezes ele vai muito rápido, às vezes ele poderá ir lento. E nós vamos dizer o quê? Este motor está biruta, né? Mesma coisa acontece com o nosso cérebro, com o nosso pensamento, com as mensagens que nós recebemos, né? E, consequentemente, essas mensagens, elas podem, veja bem, quando sob efeito da droga, elas podem ativar o pensamento, podem retardar o pensamento, como pode fazer uma bagunça total, né? Um exemplo muito prático no nosso dia a dia que nós vimos é quando que alguém necessita de certos medicamentos chamados psicotrópicos, né? Só compra na farmácia sob a receita específica, né? E ainda tem que ter carteira de identidade e tal, se identificar para poder conseguir esses medicamentos. O que é psicotrópico? Psico, né? Mente. Tropismo, uma atração. Esses medicamentos vão fazer uma ação sobre o sistema nervoso central. Então, por isso que devem ser controlados. Somente através de receitas médicas, de um controle médico, é que poderá ser liberado, né? Bem, entre todas as drogas que nós conhecemos, centenas e centenas delas, né? Todas elas se tornam tóxicas, nocivas para nós, para o nosso corpo. Nós vamos citar na noite de hoje várias delas. Umas legais e outras não legais. Quais seriam as nossas drogas legais? O cigarro, ou o fumo, né? E o álcool. Aqui no nosso país são drogas legais. Por quê? São vendidas livremente. Outras drogas que nós vamos falar para vocês é a maconha, cocaína, heroína, LSD, morfina, etc. e tudo mais, de tantas outras drogas que nós poderemos expor nessa noite para vocês. Bem, vamos começar então por uma droga que seja uma droga legal, né? Ou seja, o fumo
né? Ou especificamente o cigarro, né? Vocês têm ideia, já leram, já ouviram alguma vez, quantas substâncias contém um único cigarro? Já viram alguma vez? Me ajudem. Dá um chute então. Quantas? Seria duas. Quantas? Alcatrão e nicotina. 2 drogas, muito bem. Mas quantas que podem conter um único cigarro? Diga um número aí, bem alto de preferência. 4.012. 4.012. Hoje, veja bem, hoje, cientificamente comprovadas, são em torno aproximadamente de 5.000 substâncias. Veja bem, falando de 4.012, deve ter lido em alguma literatura, um pouquinho já ultrapassado. Aproximadamente 5.000 substâncias contém um único cigarro. Então, quando vocês quiserem ter alguma bomba atômica na mão, né, ou quiserem dizer assim, estou com um monte de substâncias na mão, peguem um cigarro e vocês estarão com na mão centenas e centenas de substâncias químicas, das quais muitas delas são tóxicas. Muitas delas. Nós vamos citar somente algumas. A principal, que eu vejo assim particularmente, uma das piores, é o dióxido de carbono, ou seja, o CO2, né, o gás carbônico. O que faz o gás carbônico? Antes de nós falarmos sobre o gás carbônico, eu vou citar um exemplo prático. Imaginem que nós estivéssemos aqui na frente uma mesa, tá? E sobre essa mesa nós colocaríamos aí 200 grãozinhos de arroz, tá? E mais um pedacinho de giz. Nós colocaríamos aí o giz, chamaríamos alguém, vedamos os olhos e dizemos assim, apanhe o que está sobre a mesa. O que é mais fácil esse indivíduo pegar? Os 200 grãozinhos de arroz ou o pedacinho de giz? O giz, evidente, né? Por ele é maior, né? Automaticamente no nosso tato ele vai pegar o giz. Isto ocorre com o gás carbônico quando o fumante inala e chega nos pulmões, né? Vocês que estudam ciências sabem, nos pulmões, nos alvéolos, onde dá-se a troca gasosa, né? A troca gasosa. Nós inspiramos vários ares, mas o que o nosso organismo necessita mesmo é o oxigênio. Nós, sem o oxigênio, nós não sobrevivemos, de maneira nenhuma. Agora, o que ocorre quando que nós inalamos a fumaça? Na presença do gás carbônico. Este gás carbônico, ele tem uma afinidade para se ligar à molécula de hemoglobina, tá? 200 vezes mais do que o oxigênio. Para compensar, veja bem, para compensar uma tragada, uma inalada de fumaça, nós teríamos que ter um tubo de oxigênio ali de lado e inspirarmos 200 vezes oxigênio puro para poder compensar essa inspirada da fumaça ali. Por quê? Quando que a hemoglobina passa nos alvéolos pulmonares, deixando o gás carbônico e para receber o oxigênio, automaticamente vai se ligar novamente ao gás carbônico. E nós diríamos o seguinte, como um exemplo prático, seria a mesma coisa que nós carregarmos um caminhão aqui de pedras e mandá-lo ir a Cascavel ou qualquer outro local e voltar carregado de pedra e descarregar. O que ocorreu com esse transporte? Houve gasto, houve despesa e não houve produção nenhuma. Assim ocorre com a fumaça. O gás carbônico entra no nosso corpo, passa por todo o nosso corpo e ele é expelido. Uma vez expelido, ele gastou energia, teve desgaste no corpo e automaticamente não teve aproveitamento nenhum, né? Outra consequência do gás carbônico, ele ataca o nosso cérebro, ele ataca o nosso cerebelo, ele dá problema nos pulmões e etc, né? E a pessoa muitas vezes fica tonta, e muitos duvidam disso, e é muito fácil para vocês poderem provar. Na manhã ou outro dia, quando que vocês forem queimar o lixo, né, nas proximidades da casa de vocês, é muito simples, vocês fazem uma experiência. Fiquem, a hora que tem bastante fumaça, permaneçam sobre a fumaça lá 5, 10, 12 minutos, se vocês aguentarem. Se
se aguentar. Ah, mas eu não consigo. Claro que não consegue, porque aquilo é extremamente tóxico e a pessoa sai dali tonta, tossindo, etc. Isso são consequências aqui da própria fumaça, só que uma quantidade maior. Agora, quando inalada diretamente nos pulmões, também vai ter esse problema. Outro grave problema da própria fumaça, do próprio gás carbônico, por ele ser uma molécula extremamente grande, ele chegando aos alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar com os alvéolos. Tá? É a mesma coisa se nós pegássemos um favo de mel e vamos tacar o dedo no favo de mel. Até hoje, homem nenhum conseguiu arrumar aquele favo de mel. Somente as abelhas que vão conseguir. Mas o homem não consegue mais. Tá? É irreversível para o homem, não vai conseguir mais arrumar aquele favo de mel. Tá? Os pulmões é a mesma coisa. Uma vez arrebentado aquele alvéolo pulmonar, jamais o homem vai voltar a ter uma recuperação. A isso nós chamamos então de enfisema pulmonar. Tá? Quando que nós batemos um raio-x, nós vamos ver aquele raio-x e lá estão aquelas crateras, que muitos profissionais dizem, né? Aqueles buracos feitos pelo cigarro. Fica aqueles restícios e nunca mais vai ter uma compensação, nunca, não volta aquilo. Tá? E consequentemente, arrebentando aqueles alvéolos, a troca gasosa se torna menor, a oxigenação pelo corpo se torna pior, né? E consequentemente vai causar danos muito sérios, desde o cérebro e todos os outros órgãos do organismo. Né? E nós aqui muitas vezes nós questionamos, nós revoltamos, nós somos extremamente contrários quando vimos através de meios de comunicação as melhores propagandas de cigarro, e muitas vezes feitas por ex-atletas, dizendo que o cigarro é bom. Pelo amor de Deus, onde estamos? Né? Isso é extremamente, crime, é prejudicial. Não se deve jamais pensar em tentar ver essas realidades. Não dá. Veja bem, além do gás carbônico, como foi citado o alcatrão, a nicotina e outras tantas substâncias, centenas delas, elas permanecem aderidas ao corpo por muitos e muitos anos. Tá? Maioria daquilo que é extremamente tóxico tem uma afinidade com o organismo e pode permanecer no organismo até 20 anos. Assim nós sabemos desde os nossos herbicidas, fungicidas que os nossos agricultores usam, né? Até 20 anos pode permanecer junto com o organismo. Então não é de um dia para o outro que vai se desintoxicar. Né? Além desses problemas, está comprovado que a mãe gestante é extremamente prejudicial. Para vocês, meninas, futuras mães, um alerta para vocês. O dia que vocês estiverem grávidas, se vocês comerem pão, o filho de vocês vai comer pão. Se vocês comerem churrasco, o filho de vocês vai comer churrasco. Se vocês comerem feijão, o filho vai comer feijão. Se vocês comerem fruta, o filho de vocês vai comer fruta. Se vocês fumarem, o filho vai se alimentar de fumaça. Está comprovado. Por quê? É através do cordão umbilical que você, futura mãe, vai alimentar o teu filho. E é através do cordão umbilical onde que passa o sangue para o neném. E o neném vai se alimentar daquilo que você oferece. E automaticamente, você ingerindo a fumaça, o neném vai ter fumaça. E ficou comprovado que, veja bem, sem exceção, nenhuma criança filha de mãe fumante está livre de problemas pulmonares. Todas, sem exceção. Ah, mas o neném nasceu bonitinho, olha aí, ó, 3,5 kg, 4 kg, etc. Tal. Um mês depois, 2 meses, um ano, tal, mais adiante, é certo que vai ter problemas pulmonares. Por quê? Porque esse neném foi afetado durante a gestação. E nós temos comprovado que tudo aquilo que a mãe passa para crianças durante a gestação, desde qualquer estímulo, de qualquer pensamento, o neném recebe. Agora imagine se passar coisas físicas, né? Automaticamente o neném vai receber e consequentemente
vai sofrer danos. Veja bem, então ele vai ter problemas pulmonares. Normalmente, a criança nasce com menor peso. Ficou também comprovado que a maioria de filhos de mães fumantes, o retardamento no estudo, o desenvolvimento para o estudo, ele é bem mais lento do que filhos de mães não fumantes. Então retarda a forma de pensar, de gravar e adquirir. Então para vocês, futuras mães, mais um alerta para vocês. Está comprovado também que entre 90% a 95% das pessoas portadoras de câncer das vias respiratórias, isto é, da boca, traqueia, até os pulmões, dessas pessoas, maioria eram fumantes. Pouquíssimas pessoas adquirem câncer que não são fumantes automaticamente. Então, uma propensão, uma probabilidade maior para essas pessoas serem portadoras de câncer desses órgãos, né? E assim sucessivamente. Nós podemos dizer para vocês que uma vez um órgão afetado, automaticamente vai afetar a todos os outros, né? Veja bem, um pequeno resumo do que seria o nosso cigarro, o quanto mal faz para a nossa saúde. Uma pergunta sobre o cigarro? Poderão também fazer por escrito, podem mandar, tá? Ok? Não se inibam, podem fazer as perguntas, se tiverem agora ou no final, não tem problema, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o álcool. É bastante comum ouvir-se a seguinte expressão: o teu carro é álcool? O meu é 200%, sendo álcool e sendo motorista, né? É bastante comum ouvir-se essa expressão. Uma expressão que, lamentavelmente, é desastrosa, né? O álcool, nós sabemos que no Brasil e em muitos outros países nesse mundo todo, ele 90% da população ingerem álcool, mas nem por isso são pessoas doentes, tá? 90% ingerem álcool, das quais em torno de 9 a 10% são pessoas dependentes, são pessoas alcoólatras, são pessoas que realmente necessitam de tratamento médico. E só para fazer uma introdução para vocês antes de falarmos em álcool. Quem lê a Bíblia aqui de vocês, que conhece bem a Bíblia? Conhece? Conhece? Vocês devem ter lido alguma passagem. Vocês sabem quem que foi o primeiro que tomou o primeiro pileque, o primeiro porre, comprovadamente? Que tem os documentos comprovando? Não? Se vocês forem ler em Gênesis, vocês vão encontrar Noé, né? Noé era um agricultor, plantava vinhas, né? E produzia vinho. Noé, um belo dia, foi e tomou um pouquinho a mais, embriagou-se, né? E, chegando à tenda, Noé estava nu. Ao entrar na tenda, um dos filhos, que não me lembro o nome, um dos filhos lá dentro, viu o pai nu. E saiu e falou para os outros: "Oh, meu pai é um absurdo, meu pai está nu aí dentro e tal." Falou para os outros dois irmãos. Os outros dois irmãos, o que fizeram? Foram, pegaram lá uma colcha, um pedaço de pano que estava nas mãos deles, e simplesmente, entrando na tenda de ré, tá? De ré, foram e cobriram o pai. E não olharam para o pai nu. Por quê? Está escrito na Bíblia que antigamente, no Antigo Testamento, se um filho visse o pai nu, ou a mãe nu, seria amaldiçoado. E no dia seguinte, quando Noé acordou e deu em si, vendo o estado, os irmãos chegaram e falaram: "Pois é, pai, o senhor estava inconsciente ontem, e o nosso irmão viu o senhor nu, e nós trouxemos este manto e o cobrimos." Diz ele assim:
este meu filho será amaldiçoado, benditos serão vocês. E realmente aquele filho de Noé foi amaldiçoado. Então vejam, está desde a Bíblia ali representado o alcoolismo, e desde lá, desde o tempo de Noé, trazendo problemas para a família. Desde aquele tempo, o álcool vem trazendo problemas para a família, trazendo problemas para a saúde, para a pessoa, a si própria. Tá? Então, há muitos anos nós conhecemos que o álcool traz problemas. Muito bem. A pessoa alcoólatra é uma pessoa doente. Quando que a pessoa ingere o álcool, né? Para quem estuda a ciência, logo parece-me que vamos ter alguma coisa a mais, né? Segundo grau, etc. Mas para quem está na 8ª série, que vai para o 2º grau, vai conhecer muito bem na química orgânica isto, tá? E vai servir como teste de vestibular. Então veja bem, o álcool, ele tem esta estrutura química, né? Aonde, né? O etanol, então, ele está presente. Muito bem. Veja bem, uma molécula de etanol, ela compõe, então, a molécula do álcool. Se nós colocarmos aqui 3 moléculas de etanol, nós vamos formar uma molécula de glicose. Tá? Nós vamos formar uma molécula de glicose. Esta molécula de glicose é a molécula que nos dá a energia. Sem a presença do oxigênio e com a glicose, nós não teríamos energia. Eu me movimento nesse momento, vocês estão pensando, etc. Nós caminhamos, pulamos, fazemos, realizamos em função da glicose. É o nosso ponto energético, aquilo que nos dá a força. Tá? Então, por isso que uma pessoa que ingere álcool, ela pouco se alimenta, quase nada. Observe, pense, alguma pessoa que seja alcoólatra, dificilmente ela vai se alimentar. Por quê? Ela está com uma fonte energética. Outro detalhe, nisso aqui vai liberar muita água. É por isso quando que um e outro tomam algum pileque, o que acontece? Ah, tomou umas e outras e já vai para o banheiro, né? Já vai para o banheiro lá, por quê? Para liberar a água que sofreu a transformação justamente do etanol. O etanol que se transformou em energia e, consequentemente, em água, e essa água é liberada. Então, por isso que a pessoa alcoólatra se alimenta pouco. Desse álcool, quando ingerido, em torno de 90% dele cai na corrente sanguínea. E, mais uma vez, vai para o cérebro. Do cérebro, nós temos abaixo um pequeno órgãozinho chamado cerebelo, é o qual nos mantém em equilíbrio, né? É onde que nós estamos em pé, sentamos, pulamos, agimos, etc., em função do cerebelo. O cerebelo que vai dar essa estabilidade para nós. Com a ação do álcool, este cerebelo não vai mais ter aquele controle. E é por isso que quando a pessoa ingere o álcool, então ela passa a sentir tonturas, né? Ah, ela vai um passo para frente e 2 para trás, vai 3 para um lado e 4 para o outro, parece aquilo que dança mais ou menos um vaneirão, né? Uma coisa assim, né? Então a pessoa passa a sentir tonturas, tá? E ali nós dizemos que ele estaria então numa primeira fase, né? Numa primeira reação sob o efeito do álcool. Uma segunda fase é aquela fase quando que a pessoa ou se torna extremamente depressiva, né? Bem depressiva, ela se recolhe dentro de si e se joga num canto e lá ela fica. Ou então a pessoa passa a ser violenta. A maioria das vezes ocorre isso. Ela passa a ser uma pessoa agressiva, ela passa a ter toda a coragem que nunca teve na vida, ela tem naquele momento. Não ela a pessoa, e sim o álcool que está fazendo esta ação. E a terceira fase é quando que então a pessoa ultrapassa esses limites e vai entrar em fase de coma. E tem um detalhe, dificilmente uma pessoa volta do estado de coma. O coma alcoólica é um dos piores tratamentos para a medicina recuperar. Muito difícil. A pessoa normalmente morre em função disso aí, né?
quando que ele está em coma alcoólica. Bem, além dessa ação, veja bem, então a pessoa passa a ingerir o álcool, se alimenta pouco, o metabolismo que é feito no fígado, o nosso fígado é o maior órgão e ele executa aproximadamente 500 funções, ele passa a receber somente um elemento. E o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar este metabolismo e, consequentemente, para umas pessoas, o fígado ele se torna deficiente, se torna frágil e vai, podemos dizer assim, usar o termo bem simples, ele vai se desmanchando. Para outras pessoas é o inverso. O fígado vai ficando duro, vai ficando como se fosse uma pedra. Então nós ouvimos tantas expressões. Eu estou só com o cabinho do fígado. O outro, mas eu estou com uma pedra aqui na barriga. E assim sucessivamente. Então essas realmente são características do próprio fígado. E uma vez atacado o fígado, automaticamente atacou já o sistema nervoso central, vai atacar o rim, vai atacar tantas outras consequências. Né? Agora, uma das grandes perguntas que nos questionam é o seguinte, e um pouquinho de álcool periodicamente aqui e ali vai ser prejudicial? Nós diríamos o seguinte, toda e qualquer substância uma vez ingerida que vai alterar o organismo é prejudicial. Tá? Agora, como 90% das pessoas ingerem álcool, né? Socialmente, uma vez e outra, tal, lógico, o organismo vai sentir, mas não vai ser isso que vai ser a causa mortis também, né? Então, uma pequena quantidade, tudo bem. Tem, que nem aquela história, né, de um italiano, né? Ele tomava muito vinho, né? E um belo dia, o italiano, né, caminhando, tal, por aí, chegou um repórter e fez a pergunta, vovô, quantos anos o senhor tem? Meu filho, estou com 95 anos. Mas, vovô, qual que é o segredo desta vida, desta tal, né? Meu filho, um copo de vinho de manhã, um copo de vinho à noite, né? Tudo bem? Aí, esse repórter andou mais, tal, pouco depois viu lá um velhinho, já bem corcunda, tal, né? Chegou assim, vovô, quantos anos o senhor tem? 105 anos. Mas que maravilha, que jóia. Qual que é o segredo? Meu filho, um copo de vinho de manhã, um copo de vinho ao meio-dia, um copo de vinho à noite, né? Tá. E aquele repórter ficou impressionado. Nossa, o vinho até que serve assim de estímulo, de alimento. Só que essas pessoas só tomavam aquele copo de vinho. Mais adiante, né? Foi lá e encontrou uma outra, né? Pessoa assim, bem, quase que não caminhava, né? Bem triste, né? Chegou assim, vovô, quantos anos? Quando falou em vovô, ele já pegou da bengala assim, o que é vovô aqui? O que é vovô? Eu não sou vovô, não. Mas o senhor não é vovô? Que idade o senhor tem? Eu estou com 50 anos. Mas como assim? Eu acabei agora há pouco de ver dois vovôs aí, que um 95, outro 105 anos. O senhor com 50 anos. Mas qual é o problema disso? Pois mulher de manhã, mulher ao meio-dia. Excede realmente vai prejudicar o organismo. Tudo que excede vai prejudicar. Né? Bem, o organismo então, sob o efeito do álcool, ele causa desastres pessoais para si, muito drásticos. Além disso, como ele vai tomar conta do pensamento, essas pessoas no segundo estágio, na segunda etapa, ficam assim muito violentas ou muito depressivas. E o grande problema que nós vimos e sentimos é a família. A família é a grande prejudicada. Né? E nós, aqui desde já, nós queremos lançar um convite, especialmente à diretora, aos professores, a vocês que nos ouvem. Agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos fundando o ARA, Associação de Recuperação dos Alcoólatras. Tá?
Não que eu seja um alcoólatra, mas sim eu sou um colaborador, um dos fundadores deste área, visto que nós sentimos a grande necessidade das grandes brigas, das grandes divergências, dos grandes desastres nas famílias. Então nós vamos tentar buscar uma solução para isso, né? Então realmente o álcool só traz coisas más. Nós vimos desde a Bíblia até nos dias de hoje, só traz coisas ruins para nós. Então vamos procurar essas pessoas que têm esses problemas de álcool. A pessoa, você filho, você esposa, vocês mães, né? Vocês têm que compreender o seguinte: a pessoa que é alcoólatra é uma pessoa doente, é uma pessoa dependente física e psiquicamente. Tanto é verdade que quando vocês devem conhecer alguém, ao amanhecer, estas pessoas estão bem trêmulas. Elas não conseguem pegar uma escova e escovar o dente. Elas não conseguem tomar um copo d'água. Mas conseguem chegar num copo de pinga, né, ou algo semelhante, e com a tremedeira levar a boca, derramando o primeiro gole. E depois vai firmar o pulso. Por quê? É a dependência física que o álcool deixa. Então essas pessoas são pessoas doentes, necessitam da nossa afetividade, da nossa compreensão, do nosso carinho, do nosso diálogo, para podermos uma recuperação dessas pessoas. Acima de tudo, nós temos que fazer com que elas confiem em nós para buscar a sua recuperação. Do contrário, nós não vamos atingir. Então é muito importante esse trabalho que nós vamos dispor a realizar. Está lançado aí um desafio para vocês. Se vocês conhecem alguém, por favor, sejam bem compreensivos. Nós sabemos o quanto duro que é, muitas vezes, aquele salário pequeno, aquele pequeno ganho, que deveria estar sobre a mesa, na verdade está no litro, né? E esses dias, em Toledo, um senhor contando que, como motorista de ônibus, um menino de aproximadamente 9 a 10 anos, entrou no ônibus e fatalmente o motorista teve que brecar, né? Freou, e esse menino então estava trazendo uma sacola, um litro, e naquela freada escapou aquele litro, quebrou o litro e ele passou a ter o desespero. Por quê? Era um litro de pinga. Vejam bem, era aí o próprio pai, envergonhado provavelmente, mandou o próprio filho buscar a cachaça, né? E ele: como é que eu vou chegar em casa? E esse motorista, muito prontamente, procurou orientar, procurou amenizar, procurou tranquilizar essa criança, né? Levando então ela para casa junto com o pai. No momento nada aconteceu. Talvez que tivesse ali até a solução, quis o destino que assim fosse. Tomara que esse pai compreendesse e nunca mais voltasse a pedir para aquele filho buscar a cachaça. Que é algo realmente extremamente ruim, que a gente possa ouvir até depoimento desta forma, né? E assim sucessivamente, nós poderíamos ficar uma noite toda relatando fatos para vocês nesse sentido, né? Alguma pergunta sobre o álcool? Não? Vamos conhecer um pouquinho então sobre a maconha. Maconha. Para vocês que estão estudando história geral, devem, não sei se já estudaram ou vão estudar, e vocês vão ler algum trecho, vão estudar alguma particularidade, aonde antigamente existiam as cruzadas, né? Existiam as cruzadas. Existiam certos povos que sobreviviam graças aos ataques dessas caravanas que passavam. Porém, esses povos viviam nas montanhas, né? E quando que previam, ouviam e eram avisados de alguma coisa, que por aqueles vales passassem aquelas caravanas, este povo que vivia nas montanhas, ele ia então saquear, saltar. Porém, antes disto, eles passavam a usar a maconha.
muitos e muitos anos, centenas de anos atrás, a maconha já era usada para assaltar, para matar. Por quê? Eles, sob o efeito da maconha, eles iam e tinham coragem. Eles tanto faziam morrer como matar. E ali, então, essas caravanas denominavam, então, ao povo assassino. E depois esta palavra derivou para o francês e veio trazer para o nosso português a palavra assassino. E quando nós ouvimos essa expressão, nada de bom nos traz. A palavra assassino teve origem na maconha. A maconha é uma planta de aproximadamente 3 metros de altura. Tem a planta macho e a planta fêmea. Tá? O problema está na fêmea da maconha. Tá? Não vamos pensar em outra fêmea. Da planta fêmea. Tá? Ali que está o problema. A planta macho não tem problema nenhum. Tá? Na planta fêmea possui uma famosa substância chamada THC. Já ouviram falar do THC? Ou seja, o tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Eu gostaria que vocês repetissem comigo essa palavra. Ao menos uma palavra muito bonita vocês vão aprender na noite de hoje, né? Tá? Eu vou falar mais uma vez, depois todos juntos vamos repetir então esta substância que está nas flores, nos frutos, na semente da maconha, planta fêmea. Então esta substância chama-se tetrahidrocannabinol. Todo junto. Tetrahidrocannabinol. Muito bem. Veja bem, esta é a substância-chave da maconha. Uma vez inalada sob efeito da pessoa, esta substância vai atacar principalmente as glândulas salivares. Tá? E ali é bastante fácil de nós podermos diagnosticar, nós podermos ver os efeitos de uma pessoa que está sob efeito da maconha. Ela vai ficar com a boca seca, né? Ela constantemente, ela vai buscar a umedecer os lábios. Ela constantemente, ela vai buscar um copo d'água, um gole de cerveja, alguma coisa. Ela vai constantemente estar umedecendo os lábios. Tá? E é por isso que muitas vezes os policiais usam deste teste quando que prende suspeita que algum está sob efeito da maconha. Aí o policial chega e diz assim: gospe aqui no chão. E o cara prontamente, eu não busco, sou um cara educado. Aí o policial puxa do cacetete e ameaça, aí ele vai tentar cuspir e não consegue. Por quê? Ele não tem saliva na boca, está seco. É um dos efeitos da maconha que causa, então, no indivíduo. Outro grande problema, os efeitos da maconha está sob o efeito do globo ocular, sob o efeito dos olhos, ou seja, mais especificamente da visão. Se nós, veja bem, se nós, neste momento, nós desligarmos as luzes aqui, imediatamente a impressão que nós temos é o quê? É que nós estaríamos numa escuridão. Mas, com o passar do tempo, o que parece que vai clareando? Não é esse o sentido que nós temos? Né? Ele parece que vai clareando. Não é que venha a luminosidade, é que o nosso olho, o que ele vai fazer? Ele vai dilatar para ir buscar mais claridade para nós. Então a pupila ela sofre uma dilatação. Em contrapartida, se nós pegarmos o indivíduo e colocá-lo aqui bem próximo à luz, o que vai acontecer com o olho, com a pupila? Ela vai procurar assim se contrair, para não deixar entrar muita luminosidade no olho. Tá? É a ação, então, da pupila, é um mecanismo de defesa. Tá? O que acontece com a pessoa sob efeito da maconha? A ação dela vai atacar o globo ocular e vai dilatar a pupila. E esta pessoa, ela não tem
o sentido, ela não tem um potencial de discernir a distância em que ele se encontra. Ele não sabe se daqui a parede tem 2, 5, 10 metros. Ele não vai saber se ele está em que distância e como que ele vai visualizar as coisas. É por isso que muitos, nem todos, por isso que muitos usam óculos escuros. É por isso que muitos dos que usam principalmente a maconha em grande quantidade, muito pouco saem no dia de sol. Saem mais especificamente à noite. Por quê? Por causa da luminosidade. E é por isso também que Marechal Cândido Rondon, especificamente no nosso município, muitos jovens morreram em função da maconha. Por quê? Por causa da visão. Não é relatado nos meios de imprensa isso, aquilo, a causa mortes desses nossos adolescentes, que muitos morreram. Mas nós podemos quase que afirmar para vocês quantas vezes de jovens, 2, 3 por vezes, batendo em postes, em torres, entrando debaixo de caminhões, com as próprias motos, querendo tirar um fininho numa ultrapassagem, ou querendo dimensionar a velocidade do outro que vem ao contrário, e não tendo esta visão, por estar nublado, sob o efeito do THC, acabam morrendo, acabam batendo. Porque naquele exato momento em que a pessoa quer chegar para tirar um fininho, ele não pode mais voltar, ele não sabe aonde está e acaba sofrendo um acidente. Então a maconha, ela é uma assassina. Por esse motivo, nós conhecemos jovens que morreram em função disso. E é um alerta para vocês, gente. Não se deixe entrar nesse mundo. Nós sabemos que o jovem vai em busca de aventura, vai em busca de querer experimentar, é num momento de depressão, ele quer buscar alguma coisa diferente. Mas não vá buscar essas drogas, por favor. Aí poderá estar a tua perdição, porque o efeito é desastroso. Além do efeito sobre a visão, a maconha ainda ataca o sentido do paladar, o gosto. A pessoa, quando sofre o efeito da maconha, realmente, ela passa a não ter o apetite de acordo. Pode permanecer durante 2, 3, 4 dias sem se alimentar. Em contrapartida, se chegar a uma mesa onde tem bastante comida, esta pessoa não sabe se autocontrolar e vai ingerir comida até que tem sobre a mesa. Vai se empanturrar, parece uma mulher grávida, de tanto que come, né? Automaticamente essa pessoa, então, ela fica assim, fora do controle. E uma das piores causas que a maconha causa é justamente quando que o THC ataca o sistema nervoso central. A essas pessoas, então, elas passam a ver alucinações, passam a ver bichos voando, passam a ver tratores voando, passam a ver um policial em cada pessoa que está vestida com qualquer fardamento. A pessoa passa a não confiar mais em ninguém. A pessoa vê coisas absurdas. A pessoa muitas vezes, sob esse efeito, ela se recolhe dentro de si ou fica plantada num canto isolada sem confiar em ninguém mais, só vai confiar naquele grupo que se diz amigos, entre aspas. E esta expressão eu já, dizemos assim, dezenas de vezes já pude constatar em palestras que nós damos quando que ex-drogados nos acompanham. Nós podemos ver isso. Muitas vezes eles dizerem essas expressões. E nós podemos até citar o nome de um deles que nos autorizou, e na noite de hoje ele não pôde nos acompanhar por causa que a mãe dele está hospitalizada. O Valdir, que durante 9 meses ele passou numa fazenda em Palotina, e hoje ele está recuperado, ele está trabalhando conosco, ele está orientando. Quando nós levamos este jovem para esta recuperação, eles nos trouxeram, 2 dias depois eles nos trouxeram de volta. Os coordenadores disseram o seguinte:
este rapaz não tem condições, porque ele sofre de distúrbios mentais. Ele é louco, porque ele passava lá dentro daquela fazenda. Ele saía gritando, ele via absurdos, ele se jogava ao chão, ele via cobras, ele via bichos, ele via tudo que vocês possam imaginar. E dentro da mente dessas pessoas, realmente criam essas imagens. O efeito do THC cria essas imagens. E a pessoa então passa a fazer atos, coisas absurdas. Este mesmo jovem, ele não pode passar perto de um ímã que seja muito grande, porque senão ele é atraído. Tamanha platina, várias platinas que ele tem pelo corpo, dos tantos acidentes que ele sofreu. Então foram dezenas de acidentes que este jovem sofreu. E hoje, graças a Deus, ele está trabalhando, está numa fase muito boa, ele está sempre nessa caminhada conosco, e nós se alegramos de ver um jovem recuperado. Tá? Que é gratificante quando nós conseguimos assim buscar alguém que ele deixa do vício. Agora, muitas vezes não há necessidade especificamente de colocá-lo dentro de uma fazenda. A autoconfiança em si, ela é fundamental. A autoconfiança dentro de si, querendo largar esse vício maldito, é fundamental. Além desses problemas que nós citamos que atacam a mente, muitos dos adolescentes, incapacitados muitas vezes por seus atos próprios, vão buscar a maconha para poder então se deliciar pelas carícias sexuais. Pensando que vão buscar grande coisa. Pensando que vão buscar estímulos ou hormônios para poder desenvolver essas funções. Na verdade, é tão frustrante que, se soubessem disto, que em pouco tempo eles se tornam impotentes sexualmente, eles jamais iriam buscar. Então, um alerta para você, meu jovem. Não vá buscar isso para querer se estimular sexualmente. Porque amanhã ou depois, provavelmente, você será um impotente sexual. É pior do que uma pessoa diabética. Tá? Isso são as pequenas causas da maconha. Aí muitos poderão dizer assim, mas e eu experimentando uma vez? Como é que eu consigo? Será que eu entro? Será que eu fico viciado? Olha, gente, nós sabemos de fatos que pessoas que drenam, traficantes, muitas vezes pegam uma pessoa vítima, faz com que caia na armadilha da polícia, enquanto no outro trajeto passam livremente o tráfico da maconha. Então, a essas pessoas que caem tranquilamente, entregam para a polícia, e aí vem a imprensa dizendo que foram apreendidos tantos quilos de maconha, não dão nem o valor em cruzeiro, já falam até em dólar. Acho isso outro absurdo. Nossos governantes, nossos deputados, nossos representantes deveriam, ao menos, clarear a ideia deles, para que isso não ocorresse. Deveria ser proibido, porque é um estímulo para os nossos jovens buscar isso aí. Então, aquilo que é preso, se realmente valesse dólares, ora, plante então no Nordeste, sei lá, uma Amazonas, aí pague a dívida. Mas não, isso é proibido. Claro que é proibido, pois é maléfico, então não vale nada. Então não tem valor nenhum. Então nós não podemos jamais dizer que aquilo tem valor. Não podemos expressar isso. Então o que ocorre com isso, muitas vezes, a pessoa então botando aquele questionamento de usar uma vez, depende da qualidade que você usar, depende da qualidade que você vai querer se influenciar, depende da qualidade que o malandro quer incutir em você. Então tudo vai depender daquelas sensações, se é de boa ou má qualidade. Uma vez ou outra é um questionamento. Às vezes você vai experimentar por curiosidade e você acaba entrando no vício da droga. Então muito cuidado. O conselho que nós damos para os nossos filhos e o conselho que eu dou para vocês, se é válido, não experimentem, que não vale a pena testemunho de pessoas que já usaram. Não vale a pena. É tão pequeno, curto o espaço que não vale a pena.
Bem, a maconha realmente é um desastre, mas está no nosso meio, né? Quanto, muitas vezes nós fomos questionados também em deixar livre o uso. Nós sabemos que na Holanda, não sei se hoje, me parece que já foi novamente a repreensão, mas na Holanda, há pouco tempo atrás, houve uma experiência de deixar a liberdade. O maior fracasso, talvez, dentro de um governante poderá ser isso, deixar livre o uso de tóxicos, né? Especificamente a maconha e outras drogas mais pesadas. É um desastre. Os jovens já não mais desenvolvem aquilo, já não tem mais a resposta, já não tem mais estímulo, já não querem mais nada e, consequentemente, é um desastre para o país que deixar a liberdade do uso de drogas, né? Uma pergunta sobre a maconha? Não? Depois poderão fazer, então, no final, tá? Outro capítulo que nós vamos entrar agora é um questionamento que muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes que nós ouvimos a seguinte expressão: mas o cara é burro, comprar um bilhete que disse que era premiado e na verdade um pedaço de papel. Quantas vezes nós também falamos isso? Ou então, quantas vezes que nós chegamos e dizemos o seguinte: mas o cara é tonto, o cara é um imbecil, querer assinar um documento em branco, então ir buscar dinheiro no próprio banco para entregar para os malandros. Mas o cara é um pateta. Quantas vezes que nós expressamos isso? Ou então, quantas vezes que nós rimos da desgraça de uma menina com seus 12, 13 anos de idade, porque ela foi atraída por um malandro e se entregou a própria vida, aquilo que é mais lindo que existe na mulher. Entregou o seu malandro e automaticamente tiveram a mulher, tiveram um ato sexual. Quantas vezes que nós damos risada disso? Mas nós poucas vezes nos questionamos o que poderia estar atrás disso tudo. E atrás disso tudo existem as anfetaminas, ou seja, as famosas boletas, que são substâncias químicas produzidas em laboratório, que com uma pequena porção, colocada num copo d'água, colocada numa cerveja, colocada num refrigerante ou em qualquer líquido, ela não tem cheiro, não tem gosto e não tem sabor. Consequentemente, a pessoa que for ingerir aquilo, em poucos minutos, está sob o efeito do malandro. Aí a pessoa passa a governar. Aí fica muito fácil passar o ponto do bilhete. Fica muito fácil passar o ponto do dinheiro. Fica muito fácil fazer outras tantas barbaridades. E nós dizemos mais. Fica muito fácil o malandro se usar daquele momento. Né? Por quê? Porque a pessoa, sob o efeito disso aí, automaticamente ela vai se entregar muito facilmente. Né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Para vocês, meus jovens, abram o olho, desconfiem de todos e de todas. Nesses momentos, é um perigo muito grande que, quando é ofertado algum líquido, muito cuidado ao ingerir alguma bebida por pessoas que é oferecido por pessoas desconhecidas. Muito cuidado. Tá? Porque ali poderá estar incutida, então, uma anfetamina, ou seja, uma droga química que vai afetar diretamente o teu cérebro e você tranquilamente perde os sentidos em pouco tempo. Outro problema muito grande que nós vimos em termos de sociedades mais elitizada, onde que existe mais o dinheiro, nos meios artísticos, mais especificamente, nos embaixadores, diplomatas e etc. E por que não até nos corredores da Assembleia Federal, dada a notícia hoje à noite, dentro da própria Câmara dos Deputados Federais, né? Houve então lá pesquisas, etc., onde que é o tráfico de cocaína. Se me permitem, quando nós vamos falar em termos de cocaína, nós fazemos uma abrangência geral
desde a cocaína, a morfina, a heroína, o LSD. Para vocês terem uma ideia, se nós pegássemos uma quantidade desse tamanho aqui em LSD, ou seja, o ácido lisérgico, e nós colocarmos dentro da água que nós vamos tomar tranquilamente, dá para matar a população de Marechal Cândido Rondon. Tamanha é a potência desses tóxicos. E o tráfico dele é muito fácil de se fazer. Então essas drogas todas são denominadas de drogas pesadas. Tá? Além daquilo que nós relatamos para vocês da maconha, porque a maconha ela causa principalmente a dependência psíquica. Tá? A dependência psíquica. Essas drogas pesadas, elas causam a dependência física também. Isto quer dizer, a pessoa fica dependente das drogas. Ela não pode viver sem o uso dessas drogas pesadas. E, consequentemente, a pessoa, sob o efeito disso, ela tem constantemente, periodicamente, dentro daquele espaço de tempo, buscar a droga. Pois, do contrário, ela vai sofrer danos muito grandes. Tá? Aquilo que nós contamos para vocês, em termos de assombrações, em termos de psiquismo, em termos de gosto, em termos de visão, multiplique isso aí por dezenas de vezes, são as consequências oriundas então das drogas pesadas. Além disso aí, causa uma dependência física muito grande. Os movimentos peristálticos no interior, que são os movimentos que conduzem o nosso bolo alimentar, eles são tão fortes quando que passam a raia da dependência. A raia da dependência é quando a pessoa passa o efeito das drogas, passa o efeito e, consequentemente, essa droga, então, ela passa a exigir movimentos peristálticos muito fortes. E a pessoa, então, sente tão forte esses movimentos que o próprio intestino chega a dar nós. A pessoa, ela sua tanto que em pouco tempo ela fica desidratada. A pessoa sob efeito da heroína, em questão de 90 minutos, ela poderá ir até 60 vezes ao vaso sanitário. É pior do que a própria cólera quando que isso ocorre. E nós, se nos permitem, nós vamos relatar um fato de um artista que já esteve aqui em Marechal Cândido Rondon por 2 vezes. E este artista era um dependente da cocaína. Ele consumia aproximadamente 20 quilos de cocaína. Tudo o que ele ganhou na vida, ele empregou no vício da cocaína. Este homem, ele, certo dia, ele resolveu parar com a cocaína. E ele já havia ameaçado, mas só que a pressão dos traficantes é tão grande. Por falar em traficantes, só abrir um pequeno parênteses. Hoje, se o exército dos traficantes, a máfia das drogas, quisesse acabar com qualquer país do mundo, eles acabam em um dia. Porque uma das maiores potências que existem é o tóxico, é a droga. Hoje as grandes potências não se preocupam mais com a bomba atômica. A maior preocupação hoje está voltada sobre o efeito das drogas. E é muito perigoso. Nós ainda poderemos ver o fim do mundo, poderemos ver ainda o fim do mundo sobre o efeito das drogas. É uma potência muito grande. Porém, voltando então ao fato deste artista, um belo dia resolveu parar. Convidou a esposa dele, trancaram-se dentro de uma pequena casa que possuíam, já nem mais chão tinha, já nem mais cama possuíam, e o chão era forrado de jornais. Este casal resolveu de trancar-se ali, trancaram e jogaram a chave fora. A comida era dada por uma empregada que morava vizinha,
era dada essa comida para a mulher. Até as raias da dependência, tudo bem. Quando passou a sentir a necessidade, este homem passou a sentir convulsões, passou a ver alucinações, passou a ver bichos voando, passou a ver tudo aquilo que vocês possam imaginar de ruim. Passou a ser agressivo, passou a bater na esposa, e a esposa, com muita fé, começou a rezar. Vejam também, meus jovens, o grande poder da oração, que muitas vezes nós até rimos das pessoas que têm esse poder, que têm essa vocação, esta fé da oração, e esta senhora, ela se agarrou à oração, e ali ela permaneceu rezando. E o homem batendo nela e ela rezando. Em pouco tempo ele já não mais suportava as dores, já não tinha mais forças, acabou caindo no chão e ali ficou estampada a marca dele do suor. Não há necessidade de dizer que se emporcalhou tudo, porque ele não tem mais controle sobre o esfíncter, ele não tem mais controle sobre as necessidades fisiológicas. Ele já não é mais dono de si próprio nesses momentos. E ali ele permaneceu por 90 dias sem dormir. Vejam bem, 90 dias sem dormir. Foi quando que cochilou durante 20 minutos. E ao acordar destes 20 minutos, ele disse o seguinte: foi o maior prazer que eu tive na vida. E olha, foram muitos os prazeres que eu senti. E ali ele permaneceu por mais 30 dias sem dormir. Após mais um tempo, ele saiu para ir buscar uma nova vida. Os traficantes já aderiram a ele, querendo que ele voltasse ao uso das drogas. Mas para ele já pouco interessava, porque ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais bem, era muito pobre. E aí ele foi buscar uma gravadora para poder lançar mais um disco, mas não teve resultado. Foi necessário que uma pequena gravadora desse crédito a este artista para poder voltar a gravar e lançar mais um disco. E hoje nós temos uma voz maravilhosa no nosso meio. Nelson Gonçalves ainda está vivo no nosso meio. Ele recuperou-se. Talvez Elvis Presley e Elisa Regina, se não tivessem tomado aquela overdose, aquela superdose, eles poderiam estar conosco também. Assim, tantos outros artistas, tantas outras pessoas, tantos outros jovens, adolescentes, que poderiam estar no nosso meio, mas foram buscar as drogas, foram buscar os tóxicos e acabaram explodindo, acabaram morrendo. Vejam bem, gente. Em resumo, dessas drogas pesadas, elas trazem 3 destinos. A pessoa drogada, que não deixar do uso da droga, ela tem 3 destinos. O primeiro deles é preso e vai para uma prisão. Este é um dos destinos. O segundo destino dessas pessoas é ser hospitalizada numa clínica, junto com pessoas loucas, sei lá, tanto, né? Ou se tiver dinheiro suficiente, ser internado. E o terceiro destino dessas pessoas é a morte. De nada isso é bom. Nós fazemos um apelo e lanço para vocês um estímulo, uma coragem, para que não vão buscar as drogas. Nada de bom trazem para vocês. Com esse pensamento, que as vossas inteligências se voltem para o bem e não voltem para o uso dessa droga maldita, nós poderíamos assim dar muitos e muitos testemunhos, dizer de muitas pessoas, quantas jovens que tiveram se prostituir para ir buscar dinheiro para poder usar a maconha, quantos adolescentes vão parar na cadeia como ladrões para que tem que roubar, às vezes, os próprios pais para buscar o dinheiro para comprar as drogas. E assim sucessivamente, quanta criminalidade. Então nada disso é bom. Então vamos deixar de lado as drogas e vamos viver o nosso mundo, que é tão bom e tão sincero. Alguma pergunta? Eu estou à disposição de vocês. Sim.
não é da droga, mas a pessoa que fuma há muitos anos, usa tabaco e toma bebida durante 5 anos. E se essa pessoa ele tem casa com mulher, ou escuta das, pode ter doença. Veja bem, se a mãe está grávida, o pai é fumante, automaticamente a fumaça, a mãe também vai inalar e vai passar para o neném. Agora, em termos de natureza, o pai é alcoólatra, né? O pai é fumante, etc. Numa seleção, veja bem, aonde que se encontra o óvulo, o espermatozoide que vem? É um óvulo onde que aproximadamente 200 milhões de espermatozoides são liberados. Nós dizemos que é a maior corrida que existe na face da Terra. Não existe corrida nenhuma que possa se igualar à fecundação. Não existe. Tá? Então são aproximadamente 200 espermatozoides para um poder fecundar. E aí é feita uma seleção muito bem, uma triagem muito boa. Porém, o espermatozoide que for fecundar e vai desenvolver este feto, ele carrega consigo os genes. Nós sabemos que hoje a bebida ela não é hereditária, mas ela transmite características que vão facilitar para que o filho, fundamentalmente, ele possa desenvolver um vício. E acima de tudo, desde a formação do primeiro dia, o neném já passa a participar da vida do casal. Não só da mãe, mas do pai também. Então, todo e qualquer ato que o pai praticar, o filho lá na barriga da mãe, ele passa a conviver. Então, toda e qualquer ação do pai, agressividades, tonturas, palavrões e etc., a mãe percebe e a mãe transmite. E o filho com aquilo também sofre. Então, dentro desse exemplo de pai para filho, automaticamente o filho vai se espelhar no pai e terá uma tendência maior para também ter esse vício. Aí há necessidade de uma consciência muito grande, de uma consciência muito boa, de uma orientação educacional para que ele possa trilhar o tempo. No meu caso, a pessoa que fuma ou que tomou muito na pele, tabaco, ou que ele toma durante 5 anos, ou que ele não consegue recuperar. Nesse caso, uma pessoa drogada, uma pessoa que ele não sabe discernir as coisas. Veja bem, a sensibilidade de pessoa para pessoa, ela poderá ser afetada, sim. Há pessoas que são mais fortes na natureza, pessoas mais sensíveis, tá? Essas pessoas automaticamente nos podem ter uma sensibilidade maior para essas drogas e pode afetar tranquilamente um problema muito sério na vida deles. Ok, gente? Sim. Eu conheço uma senhora, né, que ela foi no hospital, ela estava com nervo, né? O médico disse para ela que se ela fumasse, acalmava os nervos, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. Veja bem, faz tão mal o cigarro que acalma até os nervos. Agora, esse profissional não tem uma conduta coerente para indicar o fumo para a pessoa se tranquilizar. Não é essa a medida correta, tá? Jamais deveremos dar essa orientação, porque o prejuízo que causa isso aí é muito grande para o organismo, tá? Então muitas pessoas, mas se eu deixar de fumar, engordo. Aí vem mais uma comprovação de quanto mal faz o cigarro, né? Então nós jamais poderemos dar essa orientação. Ele poderá até tranquilizar, mas vai ter outros danos piores, tá? Então este profissional deveria indicar lá uma psicoterapia ou alguma coisa semelhante, ou dar outros medicamentos para o bom comportamento dessa pessoa. Pois não? Como eu posso ter amigos viciados ou não, eu gostaria para ajudá-los a indicar uma instituição, uma ajuda, né? Uma pessoa que sabe informar, saiba ajudar essa pessoa, que consiga ajudar essa pessoa a sair do vício. Perfeito. Veja bem, nós estamos aqui na noite de hoje se prontificando, não só trazendo o malefício das drogas, como também estamos prontos para auxiliar a toda e qualquer pessoa que necessita. Nós estamos aí com a nossa mão estendida para isso, né? Nós temos em Palotina, chamado Carta,
Centro de Apoio à Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras. Tá? É uma fazenda chamada Fazenda do Bom Jesus, aonde que é uma casa à margem de um rio, um local muito bonito, aonde as pessoas lá são encaminhadas, porém antes tem que passar por uma entrevista, uma segunda entrevista, fazer exames para daí poder internar essas pessoas. Internar, entre aspas, né? Permanecer lá por um período de 9 meses. Tá? Por que 9 meses? Porque é um período mínimo para uma desintoxicação parcial das pessoas. Tá? Porque há ciclos de dependências, de vontade, de voltar, então há necessidade desse tempo para a sua recuperação. Além de Palotina, nós conhecemos outros locais. Tá? E estamos prontos para, se depender de nós, uma palavra amiga, alguma coisa nesse sentido, nós prontamente estaremos aí para orientar. Se não quiserem ir para lá, outros caminhos nós poderemos indicar. Tá? Então nós nos prontificamos e estamos aí. Gente, dada a adiantada da hora, depois vocês têm mais um programa, nós queremos agradecer a atenção carinhosa de vocês. Nós ficamos muito contentes por vocês estarem aqui conosco. Queremos agradecer por nos ouvir e ao mesmo tempo pedir escusas se não era isso que vocês queriam ouvir. Queremos agradecer aos professores que aqui prontamente trouxeram os alunos e de modo especial a diretora que estava aí conosco. Então, nosso muito obrigado a todos vocês e os nossos companheiros, Romito também, na noite de hoje aí conosco, né? Que está aí então, e ao filho dele, né? Muito obrigado por acompanhar o pai. A todos vocês, nosso muito obrigado e nós estamos à disposição sempre que vocês precisarem de nós. Muito obrigado.